presença, a tua participação. Se você gostou deste culto, depois você compartilha, você pode estar copiando o link deste culto e enviando para quem você quiser. Amém? Amém. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 6. João, capítulo 6, verso 47 e 48. João, capítulo 6, verso 46, verso 47 e 48. João 6, verso 47 e 48. Somente 2 versículos. Amém? Amém. Eu vou estar lendo aqui, vocês acompanham. A palavra diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Verso 48. Eu sou o pão da vida. Amém? Amém. Eu quero que você feche seus olhos, quero fazer mais uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos nesta noite reunidos como igreja do Senhor, como a tua igreja, Pai, a igreja do Senhor Jesus. E eu te peço, Pai, que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção, nos dê, meu Pai, que nos conduza, Senhor. Que o teu Espírito, Pai, através da tua palavra, venha nos trazer transformação de vida, Senhor. Nós queremos ser alimentados, nós queremos ser cheios da tua palavra, cheios da tua presença, cheios da tua glória, Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O tema dessa mensagem: a graça da vida eterna. Amém. Amém. Glórias a Deus. Aqui, nessa passagem, aqui, esses 2 versículos aqui, é Jesus falando, tá? Jesus estava ali falando para uma multidão. E no dia anterior, Jesus ele estava de um lado do Mar da Galileia, próximo ali de Tiberíades, e ali ele estava falando para uma multidão de pessoas. E ali aquelas pessoas faziam um tempinho que já estavam ali acompanhando Jesus, ouvindo Jesus falar, sentiram fome, e aí Jesus sentiu compaixão daquele povo. E aí o discípulo chegou lá e falou: Jesus, aqui o povo não tem comida, tá? Não tem dinheiro, como nós vamos fazer? Aí chegou um outro lá, olha, um outro discípulo: olha, tem um rapaz aqui que tem 5 pãezinhos, 2 peixinhos. Aí Jesus falou: traz aí para mim esses 5 pães, esses 2 peixes. Aí Jesus fez aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, e alimentou aquele povo todo. E depois Jesus pegou, entrou no seu barquinho e tal, e foi lá para o outro lado do Mar da Galileia. Ele foi lá para Cafarnaum, e o povo foi atrás de Jesus. Eles foram atrás de Jesus. E quando eles encontraram Jesus, eles também entraram no barquinho, foram lá do outro lado da margem, lá do outro lado, e aí quando eles chegaram lá, encontraram Jesus, e aí Jesus ele repreendeu, deu uma chamada àquele povo, né? Porque aquelas pessoas foram atrás de Jesus, eles foram atrás de Jesus porque eles queriam mais comida, eles queriam comer. Nós vamos ver o que o Senhor tem para dar para nós, nós estamos sentindo fome de novo, a gente quer mais comida. E aí Jesus falou assim: vocês não vieram atrás de mim por causa dos sinais que vocês viram, vocês estão vindo atrás de mim por causa de comida, vocês estão sentindo fome. E então Jesus repreendeu eles aí. E aí Jesus, ele se revela como ele sendo o pão da vida, o pão que dá a vida eterna. Amém? Amém. Então nós lemos aqui esses 2 versículos aqui. Aí Jesus falou para eles: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Amém? Só para vocês entenderem aqui a parte histórica do que aconteceu aqui. Agora, pergunta para a pessoa que está do seu lado: você crê na vida eterna? Você crê na vida eterna? Você crê na vida eterna? Você que está nos assistindo, você crê na vida eterna? Porque tem pessoas que têm essa dúvida, né? Tem pessoas que não creem na vida eterna. Tem pessoas que acham que acabou, morri e acabou. A minha vida se resume só isso aqui. Nesse mundo eu morri, acabou tudo. Acabou tudo. Tem outras pessoas que acreditam que, olha, eu vou morrer, mas eu vou me reencarnar em uma outra pessoa, num outro corpo. Então a pessoa acredita numa reencarnação. Agora, e você? Tem pessoas que ficam com essa dúvida: o que vai acontecer comigo? Morrer acabou? Será que acabou mesmo? Como é que é essa situação?
Agora, você que é crente, você que crê na palavra do Senhor, você que crê no Senhor Jesus, se você crê no Senhor Jesus, você tem que crer na palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. Se você crê em Deus, crê em Jesus, crê na palavra do Senhor, então você tem que crer o quê? Que depois desta morte existe uma continuidade. A sua vida não se resume só aqui neste mundo. Nós teremos o quê? Uma vida eterna. Amém? Amém. E a vida eterna, ela sempre fez parte do propósito de Deus para nós, para a humanidade. Deus ele não criou o homem para que o homem vivesse nesse mundo, morreu, acabou. Não. Em Eclesiastes 3,14, Deus ali diz que tudo, ali a palavra diz que tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, dura para sempre. Tudo que Deus faz, dura para sempre. Então Deus, ele fez o homem para que não vivesse aqui, e depois morresse, acabou tudo. Não. Deus, ele fez o homem para que ele vivesse na eternidade juntamente com Deus. Agora, por causa da queda de Adão e Eva, o homem ele foi condenado à morte. Por isso que nós morremos. Não éramos para nós morrer. Deus fez o homem e a mulher, colocou no jardim do Éden, era para viver ali, ter comunhão com Deus todos os dias. Ali Deus visitava eles, ali conversava com eles. Então Deus ele fez o homem para ter comunhão com o homem. Não fez o homem para morrer. Mas por causa do pecado, a morte entrou na vida de Adão e Eva, e hoje nós herdamos esta herança que está dentro de nós, a primeira morte, que é a morte do corpo. Em Romanos 5,12 diz lá que o pecado entrou no mundo por meio de um só homem. Quem é esse homem? Adão. E o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Então, por causa de Adão, o pecado entrou na humanidade e está em nós, está dentro de nós. Nós vamos morrer a primeira morte, todos nós vamos morrer. Jesus morreu, todos nós vamos morrer, passar pela primeira morte. E pela graça do amor de Deus com a humanidade, ele entregou Jesus Cristo, o seu Filho, para que ele morresse numa cruz, morresse no nosso lugar, e através dessa morte de cruz, nós fôssemos o quê? Justificados de toda a nossa culpa, de todo o nosso pecado. Amém? Amém. Em João 3,16 diz isso, porque Deus amou o mundo, Deus amou você. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, para todo aquele que crê em Jesus Cristo, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. Então você vê como Deus é maravilhoso, né? O homem, ele criou o homem errou, o homem pecou, o homem desobedeceu, entrou o pecado, entrou a morte. Mas Deus nos amou e nos ama de tal maneira que o plano de Deus, ele nunca pode ser frustrado. O plano de Deus, ele nunca é frustrado. O plano de Deus nunca é impedido. Pode ser que possa ser atrapalhado. O inimigo, ele tenta atrapalhar os planos de Deus na tua vida. O diabo não quer que você receba as bênçãos de Deus. O diabo faz de tudo para você não receber. E muitas vezes você dá ouvido para o diabo, não dá ouvido para Deus, e aí a sua vida atrasa um pouquinho, sabe? As coisas para você atrasam, porque você deu ouvido para o diabo, por desobediência. Não dá ouvido para Deus. Foi o que aconteceu com Adão e Eva, não deram ouvido para aquilo que Deus falou, eles deram ouvido para quem? O diabo enganou eles, como o diabo tem enganado, muitas vezes tem nos enganado nós, você, o diabo tem nos enganado. Quantas vezes ele já nos enganou? Quantas vezes? Muitas vezes. E nós demos ouvido para quem? Para o diabo. E não demos ouvido para Deus, viramos as costas para Deus. E aí você dá ouvido para o diabo e você acha que você está fazendo a coisa certa. Não é do meu jeito, é do jeito que eu quero, é do jeito que eu penso. Vai, quebra a cara, atrás do seu lado, atrás da sua vida, você deixa de receber aquilo que Deus tinha para te entregar. Mas Deus ele nos ama de tal maneira, que aí ele entregou o seu Filho, Jesus, para morrer no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter restaurado essa comunhão com Deus, restaurado os planos de Deus, o propósito de Deus,
que hoje nós pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados e ter a vida eterna. Amém? Amém. Agora eu quero falar com vocês 3 pontos. Primeiro, o que é a vida eterna? Pergunta para a pessoa, o que é a vida eterna? O que é a vida eterna? Vamos ver o que a Bíblia diz. O que a palavra de Deus fala para nós? O que é a vida eterna? João 17, verso 3, diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém? Amém. Jesus, Ele é o único caminho que te leva à vida eterna. Jesus, Ele é o único caminho que vai te levar para a vida eterna. Tem pessoas que procuram outros caminhos, outras filosofias, mas você que é crente, que crê na palavra do Senhor, o que a palavra diz? Que Jesus Cristo, Ele é o caminho, o único caminho que te leva à vida eterna. Amém? Amém. Os detalhes de como será a vida eterna fazem parte dos mistérios de Deus. A gente não sabe, nós não sabemos como será lá na vida eterna. A palavra, ela só diz o quê? Que será algo que os nossos olhos nunca viram, os nossos ouvidos nunca ouviram, e nada subiu no nosso coração sobre aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? Amém. Jesus, ele disse que, olha, eu vou lá para junto do Pai, e lá eu preparei uma morada para vocês, e eu vou vir buscar vocês, para vocês morarem comigo, lá onde eu estou. Então existe um lugar preparado para você morar com Jesus, para nós morarmos com Jesus, que é algo que nós nunca vimos, nunca ouvimos, e nada subiu no nosso coração. Mas é um mundo novo, é uma vida nova, é algo maravilhoso, que está preparado para nós. Em Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Então tem coisas que não foi revelado para nós, Deus não nos revelou. Tem coisas que estão encobertas ainda, mas que um dia será revelado. Agora, o que sabemos sobre a vida eterna? Sabemos que a vida eterna é poder de Deus. A vida eterna é poder de Deus, porque lá em 1 Coríntios 6,14 diz assim: ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então nós vamos ser ressuscitados, como Jesus foi ressuscitado, nós também seremos, você também será ressuscitado. Isso é poder de Deus, é através do poder de Deus. E Deus, ele é poderoso para nos ressuscitar. Deus é poderoso, porque se Ele ressuscitou Jesus, e Ele está dizendo que vai nos ressuscitar, então, através do poder dEle, nós temos que crer que Deus, Ele é poderoso para fazer isso. Então, o que nós sabemos sobre a vida eterna? Que é poder de Deus. Outra coisa que nós também podemos, através da palavra, descobrir aqui, que é dom gratuito de Deus. Em Romanos 6,23 diz isso. Porque o salário do pecado é a morte. Aquela pessoa que vive no mundo, aquela pessoa que vive em pecado, aquela pessoa que está distante do Senhor, aquela pessoa que está nas trevas. Se está distante de Deus, está perto do diabo, né? O príncipe deste mundo é o diabo, ele conduz muitas pessoas. E essas pessoas vivem o quê? No pecado. E o pecado tem um salário. E o salário do pecado é a morte. Que morte é essa? É a segunda morte. Porque a primeira todos nós vamos passar. Mas existe uma segunda morte. É a morte espiritual. E aquela pessoa que vive distante de Deus, vive no pecado, essa pessoa vai passar pela segunda morte, que é lago de fogo e enxofre. Foi preparado para o diabo, não foi preparado para o homem. Mas, como Deus é legalista, todos aqueles que morrem sem Cristo, sem Jesus no seu coração, também serão lançados no lago de fogo e enxofre. Vão passar para a segunda morte. Mas o dom gratuito de Deus. Então, o dom gratuito de Deus, que é de graça. Qual que é? É a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Então, a vida eterna é algo gratuito. É um dom gratuito de Deus. É algo que vem de graça. Deus nos dá de graça. Mas
Só tem um porém aqui. Isso é para aqueles que creem em Jesus. É um dom gratuito, mas é para aqueles que creem em Jesus. Se você crê em Jesus, Deus ele vai te dar o quê? De graça a vida eterna. Mas existe esse porém, crer em Jesus. E tem muitas pessoas que não creem em Jesus. Tem muitas pessoas que não creem. Para nós, né, você que está nos assistindo, você que está aqui presente, nós, o Brasil, a raiz do Brasil é católica. A nossa raiz é católica. A nossa família, os nossos ancestrais, eles têm essa raiz católica. Nós viemos aí dessa raiz. E todo católico crê em Jesus. Então, para nós, fica assim meio difícil. Mas como alguém não vai crer em Jesus? Como é que pode? Todas as pessoas creem em Jesus. Então, talvez você não consiga entender que existem pessoas que não creem em Jesus. E tem muitas pessoas que não creem em Jesus. Tem muitas religiões que não creem em Jesus, que não pregam Jesus, que não creem na palavra. E a vida eterna somente é para aqueles que creem em Jesus Cristo. Então, para nós, é muito fácil entender o que é crer em Jesus. Agora, tem muitas pessoas que creem no Jesus histórico. Não, eu creio em Jesus porque minha avó falava de Jesus, meu avô, minha mãe, meu pai, eles sempre falaram para mim de Jesus, eu creio em Jesus. Mas você crê num Jesus histórico. Nós precisamos ter um encontro verdadeiro com Deus. Você precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Jesus tem que estar dentro de você, não somente entrar no seu ouvido por um lado e sair pelo outro. Jesus ele tem que estar aqui dentro do seu coração. Jesus tem que habitar dentro de você, estar dentro de você. Então, para você que crê no Senhor Jesus e Jesus está dentro do teu coração, então você recebe gratuitamente um dom que vem de Deus, que é o dom da vida eterna. Amém? Amém. E o que nós também podemos falar sobre a vida eterna? Que é a vontade de Deus. João 6,40, lá diz assim, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, você vê aqui que aqui a palavra diz assim, que todo, né, aquele que vê o Filho e crê no Filho. Tem muitas pessoas, como eu disse, tem muitas pessoas que creem no Jesus histórico. Eu já ouvi falar de Jesus, mas ela tem que crer nesse Jesus. Crer que Jesus é poderoso, crer que Jesus transforma vidas, crer que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, crer no poder de Deus. Tem que crer no Senhor Jesus. E ali a palavra diz que Deus ele vai ressuscitar essa pessoa no último dia. Deus vai nos ressuscitar. Você que crê no Senhor Jesus, Deus vai te ressuscitar. Você crê nisso? Amém. Deus. Então, o propósito de Deus para todos os seus filhos, para todos nós, é que nós vivamos para sempre junto com Ele. Deus nos fez para nós vivermos em comunhão com Ele, vivermos eternamente com Ele. Então o propósito de Deus é esse, de morar conosco, de nós morarmos com Ele, juntamente com Ele, tendo essa comunhão com Ele. Amém? Amém. Agora, segundo ponto, como alcançar a vida eterna? Eu falei 3 pontos, mas só vai ser 2. Né? Como alcançar a vida eterna? Então nós ouvimos falar de vida eterna, nós cremos na vida eterna. Como alcançar a vida eterna? Em João 5,24 está dizendo assim: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra, que palavra é essa? É a Bíblia, é o que está ali na Bíblia, é o livro que você tem na tua casa que chama Bíblia. Essa é a palavra de Deus. Então, aquele que ouve a minha palavra e crê, aquele que me enviou, crê em Deus, ele vai ter o quê? Vai ter a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Amém. Então, como alcançar a vida eterna? Então, a vida eterna é para aqueles que ouvem a palavra de Deus. E como que você vai conhecer Jesus? Eu quero conhecer Jesus. Já ouvi falar nesse Jesus histórico. Agora eu quero conhecer Jesus. De que maneira a pessoa vai conhecer Jesus? Lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Ali
você vai ter uma experiência enorme, uma experiência tremenda com o Senhor. Basta você começar a ler a Bíblia, basta você começar a ler a palavra do Senhor. Leia a palavra do Senhor. Comece a ler a palavra do Senhor. Mas eu não consigo entender nada. Peça para que o Espírito Santo te dê revelação da palavra. Porque não adianta você só ler a Bíblia também como um livro histórico. Você tem que pedir para Deus te dar revelação da palavra. Você tem que ler tendo revelação. Tem que ter revelação. E a revelação vem através de quem? Do Espírito Santo. Então você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa receber do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo para você ter revelação da palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus e você crê naquele que me enviou, crê em Jesus, crê no Senhor, crê em Deus, então você vai ter o quê? A vida eterna. A vida eterna. Você não vai entrar em condenação. Amém? Amém. Agora, eu tenho dois exemplos aqui de duas pessoas lá na Bíblia que chegaram para Jesus e perguntaram para Jesus assim: como que eu vou alcançar a vida eterna? Como eu vou alcançar a vida eterna? Um deles era o doutor da lei, era um conhecido da palavra de Deus, ele conhecia a lei, e aí ele chegou para Jesus e aí perguntou para Jesus. Isso aqui está lá em Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. Eu não vou ler o texto, mas eu vou exemplificar para vocês aqui e resumir para vocês. Ele perguntou o que ele devia fazer. Jesus, o que eu devo fazer para receber a vida eterna? Aí Jesus falou assim para ele: o que diz a lei? O que diz a lei? Ele era um conhecedor da palavra. Ele era um conhecedor. Aí Jesus falou para ele: o que diz a lei? O que diz a palavra? Aí ele respondeu assim: olha, diz lá que eu tenho que amar a Deus de todo o coração, eu tenho que amar a Deus com a minha alma, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, e amar também o meu próximo como a mim mesmo. Tem que amar o meu próximo como a mim mesmo. E aí Jesus falou assim para ele: faz isso e viverá. Faz isso e viverá. Então aqui, o que Jesus está dizendo aqui? O que Jesus quis dizer para ele? Que nós devemos amar todas as pessoas. Nós temos que amar todas as pessoas. Se você quer receber a vida eterna, então você tem que amar as pessoas. Porque se você falar assim: olha, eu amo algumas pessoas, mas outras não. Que é fácil você amar o seu filho, é fácil você amar sua mãe e seu pai. Agora, é difícil você amar aquelas pessoas que te perseguem, aquelas pessoas que falam mal de você, aquelas pessoas que te criticam, aquelas pessoas que jogam pedra sobre você, aquelas pessoas que querem puxar o seu tapete. É difícil amar essas pessoas. Então, aqui Jesus está dizendo: tem que amar todas as pessoas. Não basta você somente amar algumas pessoas e outras não. Tem que amar todas as pessoas. Amar a Deus e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, resumindo, Jesus estava querendo dizer para ele o quê? Que você tem que amar todas as pessoas, perdoar todas as pessoas, não guardar mágoa de ninguém, não guardar rancor, ira, fazer diferenciação de uma ou de outra pessoa. Aí depois aí apareceu em Lucas 18, fala sobre o jovem rico. E a Bíblia diz lá que era um jovem, que era um príncipe, né? Era uma pessoa que tinha dinheiro. E esse jovem, esse príncipe, chegou para Jesus e falou: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus falou para ele assim: sabe os mandamentos? Não adulterar, não matar, não furtar, não mentir, honrar pai e mãe. Aí o que o jovem príncipe falou? O que aquele jovem rico falou? Eu já faço tudo isso. Eu cumpro todos os mandamentos. Olha, eu sou uma boa pessoa. Eu não mato, nunca matei ninguém, nunca roubei, sempre trabalhei, ganhei meu dinheiro. Eu sou uma pessoa que não tem pecado. Eu não tenho pecado. Eu não tenho pecado nenhum. Então, ele disse para Jesus: olha, eu cumpro todas essas coisas. Eu estou cumprindo. Eu cumpro todas essas coisas. E aí Jesus falou para ele: então, mas ainda falta uma coisinha. Então o que você tem que fazer? Vai, vende todos os seus bens, vende todas as suas propriedades, dá para os pobres, dá para os pobres. E aí, você vai ter o quê? Um tesouro lá no céu. E depois que você vendeu as suas coisas, deu para os pobres,
você vai ter um tesouro lá no céu. Aí você vem atrás de mim, você vem novamente aqui e me segue. Vem, anda comigo. E aí aquele príncipe, o que ele fez? Ele ficou triste, porque ele tinha muito dinheiro. Muito dinheiro. Ele ficou triste e foi embora. Ele não fez aquilo que Jesus falou. Então, além de nós amarmos todas as pessoas, amarmos o próximo, nós também devemos o quê? Deixar de amar que as coisas deste mundo. Tem muitas pessoas que, olha, eu sou uma boa pessoa, eu não estou roubando, eu nunca roubei, nunca matei, olha, eu não tenho pecado nenhum, sou uma boa pessoa. Mas o coração dela não está em Jesus. O coração dela não está em Cristo. O coração dela está lá no mundo. No mundo. Então, hoje, por exemplo, está frio, tá? Mas nós deixamos o friozinho, não falar mais alto no nosso coração, e nós vamos para a igreja, louvar o Senhor, adorar o Senhor. Mas nós vemos cadeiras vazias aqui. E tem pessoas que não estão aqui hoje, não vieram aqui no nosso culto hoje. Não sei o motivo, talvez algumas estão trabalhando, outras estão passeando, viajando, sei lá o que está fazendo, mas não estão aqui. Tem muitas, talvez, estão em casa, assistindo televisão. Hoje tem jogo, né? Hoje tem jogo aí, todo domingo tem jogo, começa às 4 da tarde, termina às 18 horas, o culto começa às 18, não vou para o culto não, vou assistir o jogo, ficar em casa assistindo o jogo. Então, o coração da pessoa, ela está no mundo, ela está no dinheiro, está no jogo, está na televisão, está no amigo, está em tantas coisas, menos em Deus. Porque se o coração da pessoa está em Deus, se é membro dessa igreja, tem que estar aqui no culto. Se é membro dessa igreja, tem que estar aqui conosco. Porque se nós viemos, as outras pessoas não poderiam ter vindo e não vieram. Não sei o motivo. Pode ser que está até doente, né, Tony? Está resfriado. Se tiver resfriado, é bom que fique em casa mesmo, né? Porque a pandemia está aí, o vírus está aí, né? Mas tem muitas pessoas que poderiam estar aqui, poderiam estar na célula, mas não vêm, não estão. Então aí se você olhar para o coração da pessoa, é o coração deste jovem rico. Quando Jesus falou, vende tudo que você tem, para de seguir o mundo, para de ficar olhando para as coisas do mundo, e vem e me segue. Aí ele ficou triste, falou, não dá, hoje tem jogo do Palmeiras. Não, o jogo do Palmeiras é melhor jogo, eu queria ficar em casa dormindo, né? Eu queria ficar em casa dormindo. Esse peluzinho, olha coberto, olha que coisa gostosa, maravilhosa, né? Ficar em casa dormindo. Então, tem muitas pessoas que estão com o coração distante de Deus, distante de Jesus. São pessoas que já ouviram falar de Jesus, são pessoas que não, eu conheço Jesus, o histórico, eu conheço. Mas a pessoa não teve um encontro com Jesus. Jesus não está habitando ali o coração dela. Não habita, porque se Jesus habita o coração dessa pessoa, ela vai querer o que? Seguir Jesus. Eu quero seguir Jesus, eu quero Jesus, eu quero estar com Jesus, eu quero fazer parte, eu quero estar no barco com Jesus, eu não quero sair deste barco, eu quero estar com Ele. Nós vemos muitas histórias na Bíblia aí que, quando a pessoa foi liberta, a primeira coisa que ela sente no coração, qual que era? Seguir Jesus. O endemoniado gadareno, quando ele foi liberto, ele queria seguir Jesus. Ele queria ir com Jesus. E Jesus não, vai para a tua casa, você vai testemunhar o que Deus fez na sua vida. Então ele queria seguir Jesus. Então as pessoas, quando elas têm um encontro verdadeiro com Jesus, elas querem seguir Jesus. A gente vê muito isso no encontro, né? No final do encontro as pessoas ficam maravilhadas. Não, eu quero estar aqui no próximo encontro, tenho que ir para trabalhar. Próximo encontro eu venho para trabalhar. Porque ela fica maravilhada com tudo que acontece lá. Mas aí depois, quando ela vem embora para casa, ela volta novamente para a sua vida normal, para a sua vida, cotidiana. E ali as pessoas, o mundo vai estar esperando ela, vai estar de braços abertos, e aí ela acaba o quê? Cedendo. Ela acaba cedendo espaço novamente para os amigos, para as coisas do mundo. E aí ela vai se afastando novamente do Senhor. Ela vai se afastando, ela não consegue estar na presença do Senhor. Por isso que nós somos importantes nessa parte. A pessoa passou pelo encontro, tem que grudar a pessoa
vamos para a célula, vou passar te buscar, vou passar na tua casa, vou te levar na igreja, você vai para a célula. É trabalhoso? Isso é fazer a obra de Deus, é isso, se dedicar, é morrer por esta obra, por pessoas, às vezes muitas pessoas difíceis. Você vai ouvir muito não, mas aí você insiste, vamos lá, e aí você insiste tanto na pessoa, e aí quando você vê, a pessoa já está andando com as suas próprias pernas. Mas no começo é difícil, Então nós precisamos do quê? Conhecer a palavra de Deus. Precisamos conhecer a palavra de Deus. 1 João 5,13. Estas coisas vos escrevi, os que credes no meu nome, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Vou de novo. 1 João 5,13. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, a palavra de Deus, elas são palavras de vida eterna. João 6,68. Palavra de Deus são palavras de vida eterna. O que te vai conduzir para a vida eterna é você conhecer a palavra, porque a palavra, ela aponta para Jesus. De Gênesis a Apocalipse, a palavra sempre vai apontar para Jesus. Mas no Velho Testamento fala de Jesus, o Velho Testamento todinho, ele aponta para Jesus, somente para Jesus. Tudo ali representa o quê? Tipifica Jesus. Tudo, do começo da Bíblia até o final, é Jesus. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus e crer em Jesus. Crer em Jesus. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amém? Amém. Você crê em Jesus? Amém. Glória a Então Deus. fique de pé. Vamos nos colocar de pé. Fique de pé. Embora Jesus nos cure, restaure, liberte e livre de todo mal, Ele nos livre de todo mal aqui nesta terra, a sua maior promessa é nos fazer viver eternamente na sua presença. Eternamente. Em 1 João 2,25 diz assim: e esta é a promessa que Ele nos fez. Qual promessa? A vida eterna. 1 João 2,25. Existe uma promessa para você, uma promessa de vida eterna. Esta promessa é para você, para aqueles que creem no Senhor Jesus. Promessa de vida eterna. Nós devemos seguir a orientação que Paulo nos deixou. Paulo e Timóteo. Paulo ele deixou uma orientação. Está lá em 1 Timóteo 6,12. Toma posse da vida eterna. Tome posse da vida eterna. Então você conhece Jesus. Jesus está no teu coração. Existe uma promessa para você, que é uma promessa de vida eterna. Quem quer viver uma vida eterna? Talvez você já está cansado de viver. Não, quero viver a vida eterna, não. Você vai segundo ele, tá bom? Eu quero viver uma vida eterna. Eu quero viver eternamente com o nosso Deus, com o Senhor Jesus. Então, tome posse da tua vida eterna. Tome posse. Não deixe o diabo tentar te enganar, tentar roubar de você aquilo que é para você, aquilo que é teu. E isso é a maior bênção que nós podemos receber, a vida eterna. Amém? Eu quero que você feche os olhos. Eu quero orar por você. Talvez você que está nos assistindo, talvez você não tinha essa certeza da vida eterna, talvez você tinha dúvida do que é a vida eterna. Será que realmente eu vou viver eternamente? Será que morri, acabou tudo, ou vai ter continuidade? Então a palavra está dizendo, existe uma vida eterna. Essa é uma promessa de Deus. A vida eterna é promessa de Deus para aqueles que creem em Cristo, para aqueles que creem em Jesus. Para você receber essa vida eterna, o que você precisa fazer? Você precisa conhecer a palavra de Deus. E se você tem dúvida, você não conhece a palavra de Deus. Se você tinha dúvida, será que vai ser assim, assado? O que vai acontecer? Estou com dúvida. Então, você precisa conhecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma palavra dele.
de vida eterna. É promessa de Deus. Mas isso é para quem? É para aqueles que creem em Jesus. Você tem que crer em Jesus. Crer em Jesus. Jesus tem que morar no teu coração. Amém? Amém. Eu quero que você feche os olhos. Eu quero que você levante uma das tuas mãos para o alto. Você que está na tua casa, repita comigo também essa oração. Diga assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Meu Deus. Meu Deus. Eu creio na vida eterna. Eu creio na vida eterna. Eu creio Eu creio que esta promessa essa promessa está sobre a minha vida. está sobre a minha E eu vida. tomo posse Eu tomo desta posse promessa. dessa promessa. Eu tomo posse da vida eterna. Porque o Senhor Jesus, a partir de hoje, A partir de eu hoje, convido Ele para fazer morada no meu coração. meu coração. Vem, Senhor Vem, Jesus, Senhor Jesus. habita dentro de mim, porque só o Senhor Que só o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Salvador. Amém. Amém. Glória a Deus. Continue com os teus olhos fechados. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos nesta noite, Pai, reunidos como igreja do Senhor, Pai, porque nós cremos no Teu poder, nós cremos em Ti, nós cremos na Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra são palavras de vida eterna, Pai. Por isso, Espírito Santo, toca, Senhor, toca em cada coração que está aqui nesta noite, Pai. Toca no coração dessas pessoas que estão nos assistindo, ó Pai. Toca, Senhor, no coração das pessoas que hoje não puderam vir no nosso culto, Pai. Aquelas pessoas que estavam em dúvida, aquelas pessoas que por qualquer outro motivo, Senhor, não vieram para o culto de hoje, Pai. Por isso, Senhor, toca nestes corações, Espírito Santo. Visita, meu Pai, estes corações, Pai. Visita a nossa família, visita a nossa casa, visita, meu Pai, os membros das nossas células, meu Pai. Aqueles, meu Pai, que não estão vindo nos nossos cultos, mas eles estão indo lá nas nossas células, meu Pai. Para que eles possam estar conosco também nos nossos cultos, meu Pai, de quinta, de domingo, Senhor. Por isso, Pai, toca com poder, toca com graça, toca com misericórdia. Faz uma transformação, meu Pai, sobre estas vidas. Transforma estes corações, renova, Senhor, estas mentes, meu Pai, tira toda a venda dos olhos, meu Pai, tira, Senhor, meu Pai, tudo aquilo que o mundo colocou dentro do coração deles, meu Pai, tira, Senhor, limpa, Senhor, lava, Senhor, transforma, Senhor, Pai, que nós possamos estar juntamente com o Senhor, te adorando, te louvando, Senhor, da Tua presença, meu Pai, com a nossa igreja, com o corpo de Cristo, Pai, porque nós cremos em Ti, Pai, nós te amamos, meu Pai, nós cremos no Teu poder, Senhor. Tu és o nosso Deus maravilhoso. Por isso, Senhor, derrama a Tua glória, Senhor, sobre esta igreja, Senhor. Derrama a Tua glória, Senhor, sobre as nossas famílias, meu Pai. Derrama a Tua glória, Senhor, sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos, sobre os nossos irmãos, sobre os nossos pais. Vai visitando, Senhor, vai visitando, meu Pai, estas famílias. Entra nesses lares, meu Pai, com a Tua glória, com a Tua unção, com o Teu poder, meu Pai, e abençoa o Teu povo, Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa com a Tua unção de cura, Senhor. Senhor, vem, meu Pai, como o Senhor fez aquele milagre, multiplicando os pães e os peixes, meu Pai, faz um milagre, Senhor, sobre essa vida, faz um milagre de cura, Senhor, faz um milagre de cura, meu Pai, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, aonde houver uma enfermidade, que o Senhor venha tocar com as Tuas mãos, meu Pai, que o Senhor venha remover, meu Pai, toda dor, que o Senhor venha remover toda enfermidade, meu Pai, todo caroço, todo câncer, Senhor, toda dor, toda inflamação, toda infecção, meu Pai, todo incômodo, vai removendo, meu Pai, vai tocando, meu Pai, neste corpo, Senhor, vai tocando, vai restaurando, vai curando, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu creio que Tu és poderoso, Senhor, para fazer maravilhas, porque o Senhor é o Deus de ontem, de hoje e eternamente, Pai. Traz a libertação para aqueles, meu Pai, que estão sendo opressos pelo inimigo, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos, Pai, toda ação maligna sobre a nossa casa, sobre a nossa família, meu Pai. Em nome de Jesus, tira, Senhor, remove toda depressão, toda angústia, toda tristeza, Senhor. Vai removendo, meu Pai, do coração desta pessoa, Senhor. Vai tirando toda a ira, Senhor. Vai tirando, meu Pai, todo o desamor, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, vai transformando
este coração, vai transformando esta alma, vai renovando, meu Pai, vai trazendo paz, vai trazendo alegria, vai colocando o teu amor, Senhor, vai derramando a tua vida dentro de nós, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, vai restaurando lares aqui nesta noite, meu Pai, vai restaurando, Senhor, vai restaurando casamentos, meu Pai, vai restaurando famílias, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, muda a nossa história, meu Pai, muda a nossa história, Pai, muda vidas nesta noite, Pai, vai transformando vidas nesta noite, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, é o que nós te pedimos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é poderoso. Amém? Amém. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Senhor, continua visitando, meu Pai, os nossos corações. Seja o teu universo. Sim, Senhor. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Aleluia, Senhor. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Tu és o nosso universo, meu Eu Pai. quero dar-te as palavras como gotas. Oh, Deus. Quero que saia um número de bênçãos da minha boca. Que seja meu universo, que seja tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento Aleluia, e Senhor. a luz em minha janela. Que sejas meu universo, Tu és o nosso universo. que enchas cada um dos meus pensamentos. Toma o controle, meu Pai, da nossa mente. Que a tua presença, o teu poder. Glória a Deus. Aleluia. Sim, Tu és o pão da Jesus, vida. esse é o meu desejo. Tu és o nosso pão, o pão que nos alimenta. Sejas meu O universo. pão da vida, o pão da vida eterna, Senhor. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Alimenta-se, Quero todo o meu alimenta-se, tempo. alimenta o teu povo, com a tua presença, com a tua palavra, Senhor. Sejas meu universo. Alimenta, Senhor, nos alimenta, Senhor. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E a cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, Aleluia, Senhor. que seja tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu Aleluia, universo, Senhor. Tu és tudo em nossa vida, que Senhor. enchas cada um dos meus pensamentos. Sim, Senhor. Que a tua presença, o teu poder Sim, seja Senhor. alimento. Com a tua presença. Jesus, esse é o meu desejo. Vem sobre as nossas vidas, Seu Senhor. universo, Tu és a nossa vida, Senhor. Tu és tudo que nós seja temos. tudo o que Tu és sinto tudo, Pai. e o que Tu és tudo penso. para nós, Senhor. Que a tua manhã seja o primeiro Sim, Senhor. Tu és o dever em pensamento. nossa A luz em vida. minha Sim, Pai, nós agradecemos janela. a Ti, Pai, por Sejas tudo, meu Pai. universo, Feito por nós, Pai. Nós te agradecemos, ó Pai. enchas cada um Nós dos exaltamos o teu meus sangue, pensamentos. Tu és poderoso, Tu és maravilhoso. Que a tua presença, o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Glórias e glórias ao teu santo nome, ó Pai. Tu és maravilhoso. Tu és poderoso, Tu és grandioso, Senhor. Tu és santo, 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 santo é o Senhor, Pai. Que o Senhor venha ser o primeiro em nossa vida. Que o Senhor venha ser o primeiro em nosso coração. Por isso, Pai, nos enche, meu Pai, com a tua presença. Ah, Senhor, Tu és a nossa vida, Pai. Tu és tudo para nós, Pai. O que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento. Que a luz em minha janela.
universo. Que o Senhor venha ser a nossa vida, que o Senhor venha entrar no nosso coração, Pai. Que o Senhor venha habitar o nosso coração, Pai. Que o Senhor venha ser tudo para nós, Pai. Sim, Pai, controla a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, Pai. Porque tudo, meu Pai, nós entregamos a Ti, Pai. Aleluia, Senhor. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a esse Deus maravilhoso. A esse Deus poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, meu Pai. Apesar de nós, meu Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Nós já vamos estar encerrando o nosso culto. Amanhã, segunda-feira, nós vamos estar iniciando o nosso cursão, o terceiro livrinho que nós vamos estar iniciando amanhã. Eu já estou com uns livrinhos aí. O tema é o Reino dos Céus. Amém. O tema do nosso terceiro livrinho é o Reino dos Céus. Amém? A gente está falando de vida eterna. Nós vamos estar falando sobre esse assunto de vida eterna. Se você quer se aprofundar nesse assunto, então amanhã, às 20 horas, nós estaremos aqui, das 20 às 21 horas, no nosso cursão. Vamos estar iniciando a primeira aula amanhã. Amém? Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Terça-feira temos o nosso tabel, quarta-feira temos as nossas células, quinta-feira estaremos aqui também com o nosso culto, transmitido ao vivo pelo canal do Facebook da nossa igreja. Domingo será domingo de ceia. Sexta-feira temos a célula, também na Casa da Mari, e domingo estaremos aqui com o nosso culto de ceia. Amém? Às 18 horas. E você está convidado a estar conosco na quinta e no domingo para assistir o nosso culto ao vivo em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, quero orar por você para estar te liberando. Põe a mão no teu coração, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor Jesus, por ter morrido naquela cruz no nosso lugar. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Pai. Hoje nós temos livre acesso ao Senhor através de Cristo. Que Cristo venha, meu Pai, estar presente no nosso coração. Que Ele venha estar controlando a nossa vontade, as nossas emoções. E que nós possamos estar sempre diante do Senhor, te louvando, te adorando, te agradecendo, meu Pai, porque aqui é o melhor lugar, na Tua presença. Em nome de Jesus. Nos dê uma semana abençoada, uma semana de vitória, nos leva de volta para o nosso lar, debaixo da Tua mão poderosa, nos guarda no trânsito, no trabalho, nos guarda, meu Pai, na nossa entrada, na nossa saída da nossa casa, Pai, guarde os nossos filhos, meu Pai, guarda, Senhor, porque eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Estenda as tuas mãos para frente, pelo amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Todos dizem?